A paz do Senhor, meus irmãos, sejam todos bem-vindos à nossa segunda aula do nosso terceiro trimestre de 2026, no nosso canal Café com Doutrina. Muito prazer, eu sou o pastor Adriano Silva e na lição de hoje nós estaremos falando sobre a porta da fé se abre entre os gentios. O nosso texto áureo nos diz: Porque o Senhor assim lo mandou, eu te pus para a luz dos gentios, para que sejas de salvação até aos confins da terra. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, e o versículo de número 47. Quando nós percebemos o que Deus, então, estava entregando para o apóstolo Paulo, uma incumbência de levar o evangelho para os gentios, nós precisamos destacar que o colegiado apostólico, eles ainda não haviam compreendido essa revelação ou essa manifestação de Deus da inclusão gentílica no plano da salvação. O próprio, o próprio apóstolo Paulo, posteriormente, ele vai falar sobre um desses mistérios que Deus revelou a ele, conforme está escrito em Efésios capítulo 3, do versículo 3 ao versículo 6, que nos diz da seguinte forma: Como me foste este mistério manifestado pela revelação, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber que os gentios são coerdeiros de um mesmo corpo e participante das promessas em Cristo pelo Evangelho. Então, Paulo destaca a respeito da inclusão gentílica no plano da salvação. Paulo chama isso de um dos mistérios que o próprio Deus Pai o revelou através do Deus Espírito Santo. A nossa verdade prática, ela nos diz: o propósito de Deus é que o Evangelho alcance todas as nações, revelando seu eterno desejo de salvar a todos. A nossa leitura bíblica em classe está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 44 ao 52. Diz-nos assim, a partir do versículo 44. E no sábado seguinte, ajuntou-se quase toda a cidade a ouvir a palavra de Deus. Então, os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo dizia. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: Era mister que a vós se fosse pregado primeiro a palavra de Deus. Mas visto que o rejeitais, e vós não julgais dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. Porque o Senhor assim lo mandou: Eu te pus para luz dos gentios, para que sejas de salvação até os confins da terra. E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificaram a palavra do Senhor, e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. E a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província. Mas os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e honestas, as principais da cidade, e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, e os lançaram fora dos seus limites. Sacudindo, porém, contra eles o pó dos pés, partiram para Icônio, e os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo de Deus. A nossa introdução, ela vai nos informar, então, que a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo e Barnabé,
ela está sendo relatada em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, capítulo 14. Imediatamente após terem sido separados pelo Deus Espírito Santo, conforme nós falamos na nossa primeira lição, Atos capítulo 13, versículo 2 e 3. Saulo e Barnabé, orientados pelo mesmo Espírito, partiram para a obra que veio a ser chamado então de a primeira viagem missionária. Essa viagem durou um período de aproximadamente 2 anos, que ocorreram entre 46 e 48 depois de Cristo. Nesse período, Saulo, acompanhado por Barnabé e João Marcos, viajaram de Antioquia da Síria para Chipre. O que facilitou inicialmente o percurso missionário é que se tratava da terra natal de Barnabé, conforme a Bíblia nos diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 4 e versículo 36. E avançaram à Ásia Menor, a mesma Ásia Menor que posteriormente, já na sua segunda viagem missionária, Paulo seria impedido de ir pelo Espírito de Jesus, ordenado para ir à Europa. Então, na segunda viagem missionária, Paulo é impedido de ir à Ásia Menor pelo Espírito do Senhor Jesus, na qual ele é ordenado a ir anunciar a palavra do Senhor na Europa. O nosso tópico primeiro, vai falar a missão em Chipre, a primeira porta aberta entre os gentios, abordando também o subtópico 1, subtópico 2 e o subtópico 3, que nos diz o envio missionário e o avanço da palavra, o confronto com as trevas e a vitória do Evangelho, confiando no poder transformador do Evangelho. Saulo, Barnabé e João Marcos, eles seguiram as rotas de ligação do Império Romano, o que facilitou a viagem deles. Saulo, ainda como assistente de Barnabé, começou a sua série de viagens missionárias que resultaria na implantação de igrejas na Ásia Menor, na Macedônia e na Grécia. Partindo de Antioquia, os missionários desceram a Seleucia, versículo 4, uma cidade portuária de Antioquia. De Seleucia, cruzaram o mar em direção a Chipre, aportando diretamente em Salamina, versículo 5, situada na costa ocidental da ilha, a principal cidade de Chipre, onde aconteceu a sua primeira parada missionária. Iniciam a obra missionária pregando o evangelho em sinagogas, e cidade como Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe. O objetivo dessa incursão missionária era a população gentílica da Ásia Menor. Em Chipre, há um encontro entre alguns irmãos helenistas e alguns encontros familiares entre alguns parentes que haviam ali, parentes de Barnabé. Atos capítulo 13, versículo 4 e versículo 5. A primeira cidade em Chipre que eles anunciam o evangelho é em Salamina. Mesmo cumprindo o ide do Senhor, eles sempre iniciavam a proclamação do evangelho em sinagogas. E nós devemos levantar um questionamento, devemos perguntar para o texto: por que Saulo e Barnabé sempre iniciam a proclamação do evangelho nas cidades? Quando eles chegam, iniciam a pregação nas sinagogas. Então, quando Saulo, Barnabé e João Marcos iniciam a pregação nas sinagogas, é exatamente devido a uma estratégia, é uma razão estratégica que unia razão teológica e logística prática. A razão teológica era a prioridade da aliança.
Paulo dava ênfase à aliança que Deus havia feito com o povo judeu, revelando o plano divino. Deus escolheu os judeus como povo da aliança original. E também uma ordem bíblica. O evangelho deveria ser anunciado primeiro do judeu e depois do grego, conforme está escrito em Romanos capítulo 1 e versículo 16. Outro fato interessante é que as sinagogas ofereciam uma boa estrutura, pois ali já havia um público preparado, um espaço de fala, um ponto de partida, porque os frequentadores das sinagogas, eles já conheciam as sagradas escrituras. O costume local permitia que rabinos pregassem aos sábados. Exatamente por isso nós observamos que Paulo sempre inicia a sua pregação aos sábados nas sinagogas. A sinagoga concentrava então judeus e gentios convertidos. A logística prática é que quando Saulo, Barnabé e João Marcos, eles eram expulsos ou rejeitados nas sinagogas, Paulo migrava para espaços públicos, propriedades privadas ou centros culturais das cidades ou até mesmo em praças públicas. Quando Paulo foi expulso da sinagoga de Éfeso, após 3 meses de uma pregação intensiva, ele alugou uma escola onde pregou durante 2 anos, conforme está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 8 e 10, na cidade de Éfeso. Outras vezes, Paulo iniciava sua pregação nas casas quando era expulso das sinagogas, conforme ele pregou na casa de Tício, na casa de Lídia, algumas vezes nas praças públicas, como na Ágora, ou até mesmo no Areópago. Paulo procurava locais ao ar livre, onde as pessoas costumavam se reunir a orar aos sábados. Atos dos Apóstolos, capítulo 16 e o versículo 13. Mas nós vamos perceber que o ministério do apóstolo Paulo, nessa sua primeira viagem missionária, vai também ocorrer conflitos. Paulo vai encontrar opositores, o grande confronto com as trevas. Nessa jornada ocorreu logo no início, na cidade de Pafos, na ilha de Chipre, o confronto com as trevas. Paulo e Elimas. Atos capítulo 13, versículo 6 ao versículo 12. Ao atravessarem a ilha de Chipre, Paulo e Barnabé foram convidados pelo governador romano, o procônsul Sérgio Paulo, que desejava sinceramente ouvir a palavra de Deus. No entanto, eles enfrentaram uma resistência. Um opositor, um judeu chamado Bar-Jesus, também conhecido como Elimas o Mago, que atuava como falso profeta e feiticeiro. Ele tentava desviar o governador da fé usando de influência política e ocultismo. Mas a reação do apóstolo Paulo é uma reação de um homem que revelava maturidade e revelava ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. Paulo confrontou o mago, o falso profeta, dizendo a autoridade das trevas diretamente para ele, proferindo palavras duras que expuseram a identidade espiritual do mago, filho do diabo e inimigo de tudo que é justo. Você está cheio de toda espécie de engano e maldade.
abre aspas, todo falso profeta, sem exceção alguma, é filho do diabo e não pode ter voz na representação do evangelho. Fecha aspas. Após a reação de Paulo, o homem cheio do Espírito Santo, e de repreender o falso profeta, há o juízo divino. Paulo profetizou que a mão do Senhor estava contra o feiticeiro e que ele ficaria cego temporariamente, sem ver o sol. Imediatamente uma névoa e trevas caíram sobre Elimas, que passou a tatear procurando a quem o guiasse pela mão. E qual é o resultado disso? O resultado é que, vendo o poder manifesto do Evangelho sobre as trevas, sobre o falso profeta, o procônsul Sérgio Paulo creu na mensagem, maravilhado com a doutrina do Senhor, mostrando que a palavra de Deus, ela tem o poder para transformar mente, coração e vida, conforme Paulo nos relata em Romanos capítulo 12 e o versículo de número 2. O nosso tópico de número 2 nos diz: a missão em Antioquia da Pisídia, o evangelho que ilumina. O subtópico 1 do tópico 2, a exposição apostólica que revela Cristo nas Escrituras. O subtópico 2, a rejeição dos judeus e a tristeza de Paulo diante da incredulidade. O subtópico 3, a porta da fé se abre aos gentios pela graça de Deus. Atos capítulo 13 e versículo 13 nos diz que de Pafos, Paulo e seus companheiros navegaram para Perge. Na Panfilha, João Marcos toma uma decisão drástica, uma decisão que posteriormente vai gerar um pequeno conflito entre Paulo e Barnabé. Porque ao chegar na Panfilha, João Marcos, ele vai abandonar, ele vai deixar Saulo e Barnabé e vai retornar para Jerusalém, permanecendo então na continuação desta viagem missionária apenas Paulo e Barnabé. Transpondo primeiro uma região montanhosa, penetraram no território da Pisídia e prosseguiram através dele em direção a outra cidade chamada Antioquia da Pisídia. Conforme já falamos, sempre que Paulo chegava a uma cidade, ele logo se dirigia a uma sinagoga. Ao chegar em Antioquia da Pisídia, no sábado, entraram na sinagoga e se assentaram, ouviram a leitura da lei e dos profetas. Então os chefes da sinagoga mandaram dizer a Paulo e a Barnabé, Atos capítulo 13, versículo 15. Irmãos, se vocês têm uma mensagem de encorajamento para o povo, falem. Isto é, os líderes daquela sinagoga ofereceram para Paulo ou para Barnabé uma oportunidade para falar a respeito da palavra de Deus. Imediatamente Paulo aceitou o convite para pregar, para ministrar a palavra do Senhor, seguindo o que era o costume nas sinagogas helenistas, ficando em pé para ensinar a palavra de Deus. Logo na abertura do seu sermão, Paulo se dirige primeiramente aos israelitas e depois, na sua fala, ele vai se dirigir
aos gentios tementes a Deus, chamando a atenção de todos, dizendo: ouçam-me. Paulo, então, faz um compêndio teológico do Primeiro Testamento, trazendo, então, uma perspectiva teológica do Primeiro Testamento, relembrando a respeito do período que o povo esteve escravizado no Egito, falando a respeito dos milagres que Deus operou no Egito e operou no deserto, relembrando a respeito da conquista da terra prometida, do período dos juízes, da inauguração e da chegada da monarquia, quando o povo solicita e pedem para Deus um rei. Saulo, então, está os trazendo em suas memórias que eles pediram um rei, e que Saul reinou durante 40 anos, que após a rejeição de Deus ao rei Saul, Deus consagra um rei segundo o seu coração, que da sua descendência deste homem de Davi, trouxe Deus a Israel o Salvador Jesus, como havia sido prometido. Antes da vinda do Senhor Jesus, João, o precursor, pregou um batismo para arrependimento. Quando estava encerrando o seu ministério, João disse: quem vocês pensam que eu sou? E João então dizendo: mas eis que vem depois de mim alguém cujas sandálias não sou digno nem de desamarrar. A mensagem central de Paulo é Cristo. Então Paulo diz: o povo de Jerusalém, seus governantes, o condenaram, o sentenciaram à morte. Foi crucificado, mas Deus, o Pai, o ressuscitou ao terceiro dia. Paulo declara que é através desse Jesus ressurreto que é proclamado o perdão dos pecados. Atos capítulo 13, versículo 42. Quando Paulo e Barnabé estavam saindo da sinagoga, após a sua pregação, após a realização de um compêndio teológico do Primeiro Testamento e da inclusão do Verbo encarnado, ao saírem da sinagoga, o povo os convidou para retornar no próximo sábado para ouvirem novamente a respeito do Evangelho. No versículo 44, a Bíblia nos diz que no sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor. Após a primeira pregação de Paulo na sinagoga e o convite para retornar para pregar novamente, aqueles que ouviram, participaram da sua primeira pregação, espalharam entre seus conhecidos, o que houve então um grande número de aglomerado de pessoas, despertando então nos judeus inveja. Conforme nos diz no versículo 45, os judeus ficaram com inveja de Paulo e Barnabé. Quando os judeus viram a multidão, ficaram cheios de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo estava dizendo. Além deles ficarem com inveja, eles estavam contradizendo toda a fala de Paulo na sua segunda pregação. Abre aspas. No reino de Deus não há lugar, não há espaço para líderes invejosos. O reino de Deus deve progredir
com liderança espiritual, sem disputa, sem concorrência. Liderança que prefere ouvir Elimas o mago, o falso profeta, do que ouvir um didásculos, um mestre. Fecha aspas. O desprezo que eles demonstraram pela palavra, Paulo e Barnabé, eles voltaram a sua atenção agora da sua pregação para os gentios, que se alegraram com as boas novas, conforme a Bíblia nos diz no versículo 48 do mesmo capítulo 13. Nosso terceiro tópico nos diz: a missão em Icônio, Listra, Derbe, a fé que persevera. No subtópico 1, Icônio, o testemunho ousado que enfrenta a oposição. Subtópico 2, Listra, milagres, confusão religiosa e sofrimento por Cristo. Subtópico 3, Derbe, frutos que brotam da perseverança. Então, nós temos aqui 3 cidades neste tópico 3. Icônio, Listra, Derbe. Eram 3 cidades que Paulo e Barnabé visitaram na região sul da Galácia. O apóstolo escreveu uma carta a essas igrejas, a Epístola aos Gálatas, porque muitos cristãos judeus afirmavam que os cristãos gentios não poderiam ser salvos, a menos que seguissem as leis e os costumes judaicos. Quando Paulo então escreve a Epístola aos Gálatas, Paulo está escrevendo exatamente neste propósito, para falar a respeito da inclusão dos gentios no plano da salvação. É claro que a Epístola aos Gálatas, ela também vai nos revelar ou falar outros propósitos do seu escrito, exatamente também quando Paulo faz a defesa do seu apostolado. A carta que Paulo escreve, Paulo está refutando esse pensamento e trouxe os crentes de volta ao padrão correto de compreensão da fé em Cristo Jesus. Gálatas capítulo 3, versículo 3 e o versículo 5. Talvez Paulo tenha escrito a carta aos Gálatas logo depois de ter deixado a região. Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 28. A Epístola aos Gálatas foi escrita provavelmente antes do concílio de Jerusalém, conforme nos diz em Atos capítulo 15, porque nela a questão dos cristãos gentios terem ou não que seguir a lei judaica ainda não estava resolvida. Na verdade, o que gerou este concílio em Jerusalém foi o relatório de Paulo e Barnabé apresentado para a liderança em Jerusalém. Eles relatam à igreja local em Jerusalém e aos apóstolos as conversões dos gentios, como Deus havia operado com salvação entre eles e até mesmo com sinais e prodígios, conforme ocorreu na cidade de Listra. O concílio de Jerusalém ocorre para debater se novos convertidos precisavam seguir a lei judaica, principalmente na questão da circuncisão. Com a perseguição em Icônio, Paulo e Barnabé vão para a cidade de Listra. Em Listra não se faz menção de sinagoga e tampouco de judeus. Diante dessas circunstâncias, os missionários precisavam de um local de reunião pública,
sendo o fórum, então, o local apropriado. Além de ser o mercado da cidade, também era um local de reuniões públicas. O relato da visita em Listra começa com um milagre: a cura de um coxo de nascença. A história do milagre é semelhante à da cura do aleijado por Pedro e João na porta do templo. Paulo, sem dúvida, tinha pregado ao ar livre de tal maneira que o coxo, presumivelmente um mendigo, foi atraído para a mensagem e teve fé para ser curado. A ordem é simples e direta, e o salto e o caminhar são instantâneos. Com a reação da fé do mendigo ao ouvir a palavra do Senhor, a multidão ficou maravilhado com o acontecimento e acreditavam que os dois missionários fossem duas divindades. Paulo seria então Mercúrio, por ser o principal portador da palavra, pois Mercúrio, na mitologia grega, era o mensageiro dos deuses, ao passo que Barnabé era considerado como Júpiter, a principal divindade dos gregos. A multidão deseja então honrar Paulo e Barnabé, oferecendo a eles um sacrifício. Quando Paulo e Barnabé percebem as suas intenções, eles o impedem de realizar tal sacrifício em homenagem deles. A distância de Antioquia a Listra era aproximadamente de uns 200 quilômetros. 65 quilômetros de Icônio a Listra. E os mesmos judeus invejosos da cidade de Icônio, eles vão sair da cidade de Icônio, vão seguir a pé por toda aquela distância, a fim de prejudicar o avanço da pregação da palavra de Deus. Eles tiveram tanta influência sobre os habitantes de Listra que logo se esqueceram do milagre que haviam presenciado. Esses judeus, juntos com a cooperação de cidadãos de Listra, eles apedrejaram Paulo. 2 Coríntios, capítulo 11 e o versículo 25. Arrastando-os para fora da cidade, cuidando, achando que Paulo estava morto. Atos capítulo 14, versículo 19. A avó e a mãe e o pai de Timóteo residiam em Listra. Eles moravam nesta cidade. Uma cidade na província romana da Licaônia, não muito longe de Tarso, da Cilícia, onde Paulo nasceu. O pai de Timóteo era grego, pagão, enquanto sua mãe Eunice e sua avó Lóide eram judias. Foram as primeiras cristãs convertidas ao cristianismo na cidade de Listra. É provável que a conversão delas tenha ocorrido durante a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo à cidade de Listra. Atos capítulo 16, versículo 12. A obra missionária em Derbe é relatada de forma mais resumida do que o relato de Icônio. No dia seguinte, Paulo e Barnabé vão para a cidade de Derbe. A experiência missionária em Derbe revela a essência da obra evangelística da igreja. Após ser apedrejado e dado por morto, Paulo não desistiu, mas, fortalecido pelo Senhor, levantou-se e seguiu adiante. Ele não se deixou intimidar pelo sofrimento, mas entendeu que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Atos capítulo 14, versículo 22.
chegamos a mais uma conclusão de mais uma lição no nosso canal. Conclusão. Ao encerrar esse ciclo missionário, os apóstolos retornaram às cidades onde haviam sofrido, fortalecendo aos discípulos e estabelecendo presbíteros. Ao encerrar então a primeira viagem missionária, Paulo e Barnabé realizam o mesmo percurso para retornar para a sua igreja em Antioquia, para levar o relatório. Neste retorno, eles vão passando nas comunidades que foram fundadas, vão fortalecendo, animando os irmãos e estabelecendo lideranças nessas igrejas, em especial aos presbíteros. Depois, eles apresentam à igreja de Antioquia o relatório do que Deus fizera, celebrando que abrira aos gentios a porta da fé. A missão continua, porque a graça conduz, sustenta e abre os caminhos onde parecia impossível. Que Deus possa continuar lhe abençoando. Compartilhe, divulgue o nosso canal, nos ajude na divulgação deste trabalho. Até a nossa próxima aula, se Deus permitir, em nome de Jesus. Até muito em breve.